O investimento é quando eu enxergo que existe o potencial de um novo departamento, de um novo negócio, de algo assim, e eu vou fazer esse investimento para que no futuro isso me gere resultado. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast, obviamente voltado à sua imobiliária. Já vou aqui agradecendo a você que tem curtido, a você que tem ouvido, a você que tem assistido. É o podcast que mais cresce hoje nas imobiliárias, que mais cresce no mercado imobiliário. É o podcast voltado exclusivamente à sua imobiliária. Quero agradecer também aos patrocinadores, a QuintoCred, a Superlógica e a Laís também, que é o novo patrocinador nosso. A Laís hoje é considerado aí uma das inteligências artificiais, talvez a mais avançada, voltada à pré-venda. Seja bem-vinda, tanto da locação como das vendas, tá? Essa pré-venda. Seja bem-vinda aí o time da Laís. Muito obrigado por tanto a Laís como a QuintoCred, como a Superlógica, confiar no meu trabalho. Eu acho que é essa linha aí que traz resultados à sua imobiliária. Muito obrigado mesmo. Vamos lá, hoje o nosso papo é sobre 2025. Afinal de contas, esse é o último podcast do ano, então do ano de 2024. Então a ideia é entender o que vem por aí, a ideia é entender o que teremos aí, na minha percepção, em 2025, para que você possa aproveitar e, obviamente, crescer ainda mais a sua imobiliária. Teremos um 2025, na minha opinião, cheio de novos apps para DM, ou seja, tudo que nós tivemos até o momento foram apps ou apps, para quem cada um tem o seu jeito de falar, ou software, voltado ao início do processo da locação, principalmente quando a gente fala em locação, que foi assinatura eletrônica, que foi lá aprovação de cadastro, que foi softwares onde você teve lá os garantidores, tudo voltado ao processo da entrada do cliente, a jornada do cliente para o fechamento. Esse ano de 2025, eu enxergo que será um ano de automação. Ele será um ano onde as imobiliárias que querem crescer, sinto muito, vão ter que pensar em pré-venda, vão ter que pensar em pré-atendimento da locação, porque estão percebendo que ter um time fazendo isso nem sempre é positivo. E as imobiliárias tiveram experiências não muito boas nos últimos 4 anos com sistemas aí, vamos chamar assim, de conversa automática e tal. Que é aquela conversa de diz que 1 para falar com o comercial, 2 para o administrativo, que ninguém quer mais isso. Todo mundo quer uma linha mais humanizada. Então, eu entendo que 2025 será também um ano dessa linha. Será um ano também, na minha percepção, de dados, onde nós vamos estar voltados aos dados. Onde a imobiliária percebe que ela tem um lead, ela percebe que ela tem um atendimento, ela percebe que ela tem um contato. Mas muitas imobiliárias não têm um controle de fechamento. Muitas imobiliárias tiveram, principalmente em 2024, um trabalho forte de captação, mas que perceberam que vão começar um 2025 manca, porque não tem um cadastro, não tem dados. Quem é o cliente que eu já conversei? Pare para pensar o seguinte, né? Se você conversou com um cliente que ele tem um imóvel para alugar, mas nesse momento ele não te passou, porque ele já está com outra imobiliária, ou nesse momento ele não te passou, porque o imóvel dele já está alugado, por exemplo, em outra imobiliária, é óbvio que esse imóvel vai vagar. É óbvio que o inquilino vai sair daqui 1 ano ou 2. E aí você percebe, ou as imobiliárias perceberam, que elas sempre estão começando a fazer um trabalho. Aquele trabalho dificultoso de levantar o cliente, de buscar o cliente, de criar o cliente, de trabalhar o processo do lead. As imobiliárias cansaram e a tendência é dados. Quais os dados que eu tenho do cliente? Quando eu falo inteligência artificial, no caso do pré-venda, no caso da pré-locação, eu entendo que o robô ele vai conversar com o seu atendente, ele vai conversar com o seu corretor, vai conversar com o seu cliente no papel de atendente ou no papel de corretor. Óbvio que todo o processo inicial será sábado, domingo, seja lá o que for,
vai ser, na minha visão, com a inteligência artificial. E óbvio que também, o que você vai ter que tomar cuidado é, a hora que esse cliente estiver falando com o corretor, a hora que esse cliente estiver falando com o atendente, não dá para nem o corretor, nem o atendente falar, pois não, o que eu posso ajudar? Porque a inteligência artificial ela já fez isso. Então eu entendo que a imobiliária ela vai ter que investir nisso pensando em tempo, 5 meses, 4 meses, 6 meses, não adianta você querer implantar do dia para a noite. Qual a diferença de investir e em gastar? Gastar é quando eu tenho um departamento funcionando, eu tenho uma estrutura funcionando e eu tenho uma despesa que acontece isso, ou seja, eu tenho um faturamento, eu tenho uma receita e tenho uma despesa. Nessa despesa é um gasto que eu tenho para isso. O investimento é quando eu enxergo que existe o potencial de um novo departamento, de um novo negócio, de algo assim, e eu vou fazer esse investimento para que no futuro isso me gere resultado. Então essa é a percepção nesse sentido. Então, se você pretende trabalhar dados, trabalhar inteligência artificial, esse tipo de situação, você vai ter que pensar de que como é que você vai fazer isso no sentido de quanto tempo leva. Eu vou falar um pouquinho mais profundo sobre isso, prometo, no nosso podcast de entrada de ano, porque nós estamos com esse podcast que é sobre a previsão, que eu entendo do que vai acontecer nas imobiliárias de 2025, que é o último podcast do ano, e o primeiro podcast do ano eu prometo que vou falar alguma coisa, ok, de que você tem que implantar agora, qual é o seu pepino, metas, processos, por exemplo, de implantação de investimentos, a gente vai falar um pouco mais sobre esse sentido. Um setor também que eu acho que 2025 vem com tudo, nós tivemos no ano de 2024 uma situação onde as garantidoras começaram a perceber que a conta não fechava. Começaram a perceber o quê? Que o cliente lá, quando desocupava o imóvel, sinto muito, culpa da sua imobiliária, não fique chateado comigo, ou culpa de todas as imobiliárias. Que na hora da desocupação, na hora do acerto final, o cliente chegava na frente da pessoa que estava respondendo por isso na sua imobiliária e ela falava assim, ok, poxa, agora o senhor só assina aqui e vai falar com a seguradora, ou seja, não existia negociação e o rombo na mão das garantidoras, o rombo na mão das seguradoras era muito grande. Então as seguradoras e as garantidoras começaram a perceber que a conta não fecha. 2024 foi um ano de percepção. Então você via uma garantidora abrindo a torneira, liberando mais crédito. Você via uma garantidora fechando a torneira ou não aprovando mais, porque é lógico que ela começa a perceber daquilo que ela empresta de dinheiro, daquilo que ela libera, daquilo que ela garante e daquilo que ela tem de receita. Obviamente, se é uma empresa e ela não tem uma receita maior do que a sua despesa, ela não vai ter lucro. Então aí entra, presta bastante atenção nisso, a volta, na minha opinião, do título de capitalização. Aonde nós vimos algumas empresas fazerem isso. Eu sei que a sua imobiliária vai estar um pouco complicada e vai pensar assim, cara, mas como é que eu vou colocar isso se isso não funciona? A tendência é os títulos de capitalização parcelarem em 10, em 11, em 12, em 15 vezes para o inquilino. Então isso é uma tendência. Nós vamos ver já surgindo, do final de 2024 já começou isso, vão surgir investimentos, vão surgir fundos, vão surgir um monte de coisas, mas nada disso não é mais do que um título de capitalização formatado de outra maneira, com outra roupagem. Então é uma coisa que você tem que avaliar, porque, lógico, vai ficar na sua mão de que se eu quero uma garantia de 3 aluguéis, se eu quero de 4 aluguéis, se eu quero de 5, se eu quero de 8, e aí você vai fazer esse título de capitalização daquilo que você quer garantir. Óbvio, voltamos a ter um problema. A minha atendente vai ter que estar preparada para vender isso. O meu time vai ter que estar preparado também para vender para o proprietário, porque nós temos consciência de que o proprietário pode ser que não queira uma garantia de 2 aluguéis,
qual é o papel da imobiliária nesse sentido? Então, eu percebo que deve existir uma turbulência, de novo, no administrativo da locação, conforme eu já tinha falado aqui no início. Então, caramba, este título de capitalização, na minha opinião, ele vem com tudo. Lógico, teremos as seguradoras, teremos as garantidoras que, na minha visão, irão readequar o seu produto. Talvez esse produto fique mais caro. Então, o que eu percebo é que será um ano onde a sua imobiliária ela vai ter que estar mais preparada para entender esses processos, para que ela tenha mais foco nesse sentido. Eu também enxergo claramente que vai ser um ano de muita turbulência na área de vendas, em razão dos corretores estarem, de verdade, perdidos em relação ao seu trabalho. Por quê? O que nós percebemos muitos anos atrás, ou alguns, vamos pensar em 10 anos atrás, eu sempre defendi a tese de que o corretor autônomo estava morrendo, ele não ia existir mais. Porque eu entendia de que o sucesso de um corretor está intimamente amarrado ao sucesso de uma imobiliária. É a soma da imobiliária com a soma do corretor, é o que vai dar esse processo e esse resultado. Só que nós viemos para um processo muito forte do digital. Se nós compararmos o processo do digital nos últimos 4 anos com o petróleo, nós vamos perceber o seguinte, que a descoberta do petróleo, nos idos da época que isso aconteceu, Rockefeller ficou um cara riquíssimo, milionário, bilionário, porque nós saímos, óbvio, a gente vem da colheita, depois disso a gente vai para garimpar, tirar o carvão, a gente passou uma época lá para trás, onde se tirava o óleo da baleia. Se você hoje ir para o Nordeste brasileiro, você vai encontrar ainda as cidades que ainda tem um modelo na qual algumas luminárias de rua são luminárias que iluminam com óleo de baleia, relembrando o passado. Nessa mesma cidade, talvez você vai encontrar o óleo da baleia fazendo a parte da argamassa, vamos chamar assim, entre uma pedra e outra, que era como a gente vivia. Vem um cara e descobre o petróleo. Então, o petróleo, ele é o novo digital. O digital, ele é o novo petróleo, é o que mudou totalmente. As imobiliárias, o que eu entendo, é que elas ficaram perdidas. Então, você via muita exigência de que o corretor tivesse que mostrar o imóvel, que o corretor tivesse que fazer a comunicação do imóvel. Aí o corretor recebeu uma série de cursos, foi invadido no Brasil a oferta de cursos para corretores de mídias sociais, ou seja, você não precisa da imobiliária para fazer isso. O corretor passou a fazer a sua mídia social, passou a querer ser o seu corretor autônomo, mas ele também percebe que o algoritmo do Facebook, do Instagram, mudava a cada tempo. Então ele saía de um curso, quando ele achava que ele estava tudo bem, ele percebe que ele começa do zero, ele percebe que ele não tem mais informação, porque o algoritmo mudou. Dentro dessa linha também, obviamente, o corretor ele começa a perceber que é muito melhor para ele trabalhar sozinho, e ele começa a estruturar o processo dele de corretor autônomo. Tanto é que muitas imobiliárias perderam seus corretores. Muitas imobiliárias não estão conseguindo trazer para si os corretores, não estão conseguindo atrair corretores, não estão conseguindo fazer com que eles venham trabalhar dentro da imobiliária. Então, na minha percepção, 2025 talvez seja o ano de maior desafio de qualquer imobiliária para atrair corretores. Porque os corretores autônomos, eles proliferaram nos últimos 5 anos. Então, como é que eu agora mudo essa curva de tendência, porque é uma curva de tendência, onde o corretor ele tende a virar autônomo, como é que eu trabalho isso para que eu possa atrair um corretor para a minha imobiliária? Então, caramba, esse é um ponto
que é muito forte na minha percepção, que irá acontecer também em 2025. Por outro lado, muita gente sabe de que nós temos um escritório nos Estados Unidos, a gente já fez trabalhos, eu já fiz trabalhos no México, na Argentina, Portugal, e temos clientes aí nos Estados Unidos, e eu sempre digo que os Estados Unidos é muito pior que isso, onde você vê muitos donos de imobiliárias, quase que uma confusão entre se o cara é dono da imobiliária que ele atua, ou se ele é um corretor de luxo, porque ele tinha 2 ou 3 corretores com ele, e ele ou ela estava lá divulgando seus imóveis, fazendo o processo, 70% do resultado dessa imobiliária, vindo, obviamente, desse corretor, entre aspas, aí, de luxo. Então, o mercado americano percebeu muito isso. Com as mudanças que nós tivemos no mercado americano, deve refletir muito, porque em agosto de 2024 entra uma nova lei, onde até o MLS, que é o software que comanda o processo, por exemplo, de venda e locação nos Estados Unidos, antigamente você tinha um imóvel em oferta e o corretor que queria vender, atender um cliente para este imóvel, já tinha ali no software quanto ele ganharia de comissão. Isso hoje acabou. Isso não tem mais, desde agosto. Para ele entrar num condomínio para mostrar o imóvel, ele passou desde agosto a ter que ter um documento que liberasse ele para entrar. Então, apertou um pouco. Então, talvez o cliente comece a pensar ou a procurar o corretor que estaria vendendo esse imóvel. Então, o que se enxerga é uma redução, uma debandagem, uma desistência, isso é muito bom, na minha opinião, de muitos corretores nos Estados Unidos que vão desistir de ser corretores. Os Estados Unidos tem muito corretor onde o marido trabalha, a esposa é em casa, então como ela não tem como trabalhar porque tem que levar os filhos, ela decide ser corretora. Onde ela decide nas horas vagas fazer isso e obviamente não traz resultado nenhum, obviamente não vende, obviamente fica se enganando e faz uma venda a cada 6, 7 meses. Esse tipo de corretor claramente vai deixar de existir, mas é óbvio que nós temos que entender que também alguns reflexos virão para a área de venda. Então, o que eu mais percebo é essa turbulência muito forte, que se a imobiliária ela não entender, se você é dono de imobiliária, se você não entender qual é o seu papel, qual é o seu processo para que você atraia corretores em 2025, pode ser sim que a sua imobiliária tenha muita dificuldade de atrair corretores e pode ser, obviamente, que ela venha a perder mais corretores. Então, isso é uma situação porque o corretor ele está em busca, obviamente, do sucesso e ele está em busca de crescer. E o grande problema que eu percebo é que as pessoas, hoje em dia, elas querem tudo isso muito a curto prazo. As pessoas, elas querem somente saber do seu destino. O que eu quero dizer com isso? Eu quero ser o líder. Eu quero estar entre as 5 maiores da cidade. Eu quero implantar a locação e ter sucesso. Eu quero ter uma carteira de locação que me dá uma receita recorrente. Ou seja, as pessoas só querem saber do seu destino. As imobiliárias querem ser líder, querem crescer, querem disputar o espaço, mas não percebe, estou sendo muito franco com você, porque está entrando um novo ano, porque está entrando uma nova vida, está entrando um novo ciclo. Se você não mudar o seu ponto de vista, se você não mudar a sua percepção, se você não mudar a toada que você vai tocar o seu negócio, talvez você termine 2025 com mais uma vez um ano que sobreviveu. Ou seja, um ano que você pagou suas contas somente, um ano que você não cresceu, um ano que desmotivou. Entenda, por favor, que o destino da vida é a morte. Então não adianta pensar no destino, porque o destino de todos nós, no futuro, é a morte. Esse é o nosso destino. Mas maravilha, a felicidade, a nossa prosperidade como seres humanos é a jornada. Então, caramba, qual é a jornada da sua imobiliária? Pare de pensar somente no destino da sua imobiliária. Pare de pensar somente no destino do seu departamento de venda e comece a pensar na jornada. Entenda o branding. O branding, eu sempre digo o seguinte,
walk caminhar, walking caminhando. Work trabalhar, working trabalhando. A marca é brand. Brand, marca. Branding é marqueando. Na minha percepção, o marqueando é você vai fazer a sua marca trabalhar a todo momento para você. A todo momento ela vai funcionar para você. Então, não existe fim de você criar a sua marca. Não existe o fim do branding. Então, se você quer crescer, se você quer que a sua imobiliária evolua, se você quer terminar ou fazer um 2025 diferente, não me leve a mal, você vai ter que entender sua jornada. É óbvio que você deve buscar o destino, é óbvio que você deve querer crescer, é óbvio que você deve querer ser líder. Você está certo, eu também tenho essa visão, eu também sou uma pessoa que, graças a Deus, tem um nome que eu já construí no mercado imobiliário, sou considerado hoje, já agradeço sempre, sou considerado hoje o maior especialista em imobiliários no Brasil. Ganhamos um prêmio agora em Nova York sobre os resultados que a gente vem tendo, onde estudamos muito, eu tenho um laboratório próprio sobre locação por temporada, ou seja, para que eu possa entender. Então eu sempre tenho que estar estudando para estar à frente do mercado, porque uma imobiliária não vai me contratar para pagar velhinha, eu sempre gosto de dizer isso, né? Ainda não surgiu uma imobiliária que diga, Rosalvo, vou te chamar que é o nosso aniversário, queremos ver que você venha comemorar com a gente, vamos pagar para isso. Não, ela me chama quando ela tem problema. Então, se eu entendo que existe problema, se eu entendo que isso vai existir, você só tem que perceber que você somente será lembrado pelos problemas que você cria ou pelos problemas que você resolve. Então, a maneira que a gente é lembrado é isso. Então, se eu, Rosalvo, sou uma pessoa que resolve os problemas das imobiliárias, que todo mundo que me conhece sabe que o meu foco da minha consultoria é crescimento da imobiliária, é tornar a imobiliária competente e competitiva dentro da sua cidade. Graças a Deus, hoje, pelo menos 60% dos nossos clientes atualmente viraram líderes. Então, eu entendo que eu preciso resolver o problema. Para que eu resolva o problema, eu preciso estudar muito. Eu preciso estar à frente, como eu já falei. Nós chegamos a criar um laboratório de locação por temporada para entender mais isso, porque muitos clientes a gente também implanta a locação por temporada. No ano de 2024, nós lançamos a primeira mentoria nossa para a imobiliária que queria estruturar, começar a estruturar um departamento de locação. Por que isso? Porque eu entendia de que a gente precisa estar inovando. Da mesma maneira você perceber isso. Eu sei que é complicado, eu entendo que não é fácil hoje a questão do funcionário, manter o funcionário, atrair o corretor autônomo, cada vez está mais difícil, mas eu gosto muito vale a pena você assistir, se você quiser, o filme O Rei Leão ou o desenho O Rei Leão. Então, onde tem aquela musiquinha lá, o Hakuna Matata. O Hakuna Matata, ele é um termo real, verdadeiro, africano, onde isso se usa na África. O Matata, ele quer dizer sem preocupações, ou seja, não é para preocupar a sua mente. A preocupação é a pré-ocupação da minha mente. É uma filosofia africana chamada Ubuntu, que mostra que você faz parte de um sistema maior que você mesmo. Então, caramba, o Hakuna é não há. E o Matata, sem preocupações. Então, não há preocupações, não há problema. Você, no próprio filme Rei Leão, você vai ver que a tradução da música, né, ela fala sobre isso. Então, se não há preocupações e não há problema, você tem que perceber o quanto você resolve de problema, você tem que perceber de que não é só o destino que vale, mas também o que vale é como é que você caminha, é como é que você tem a sua jornada e aonde você quer crescer com a sua imobiliária. Então, o que eu enxergo é que nós vamos ter, sim, muitas mudanças em 2025, mas escreva onde você quiser. 2025 será um ano de prosperidade. 2025, pelo menos com meus clientes, eu já disse para vários,
de que será o ano deles, porque 2024 foi um ano de turbulência, foi um ano de reestruturação, foi um ano de remontagem, foi um ano de uma série de situações. 2025 ele é um ano que nós vamos colher mais. Lógico, se eu tenho lá financiamento cortado, se eu tenho Caixa Econômica bloqueando algumas coisas, se eu tenho dificuldade na aprovação, óbvio que você, como imobiliária, vai ter que se aproximar mais das empresas que lançam os imóveis, onde talvez o futuro da sua venda esteja no lançamento, que já tem uma aprovação ali, que já vai ter um parcelamento. Será um ano que a imobiliária, que ela entender um pouco mais o que é cláusula resolutiva, ela vai ganhar dinheiro. Por quê? Porque se eu não tenho financiamento, a pessoa que quer vender, ela vai ter que talvez autofinanciar. Porque a cláusula resolutiva é isso, é uma cláusula que ela protege o vendedor, que enquanto a outra pessoa não quita, o imóvel é dele. Então é só uma questão de como você entende. Então, se você não tiver essas percepções, se você não entender o que muda, ou seja, eu preciso estruturar minha locação. Eu canso de dizer que a imobiliária que só vende não é uma questão de que se ela vai fechar. Ela óbvio que vai fechar. A pergunta é quando ela vai fechar. Porque a turbulência era muito grande. É somente você seguir os anos de crise. A cada quantos anos nós temos uma crise imobiliária, tanto no Brasil como mundial. Então, a tendência nossa, eu defendo uma tese da força vetor. O que é uma força vetor? Pense no ventilador contra o outro. Esse vento se choca e não resolve nada. Um está contra o outro. Se eu vir um pouquinho, 45 graus cada ventilador direcionado para ele mesmo, eu vou criar uma terceira força. Essas duas forças vetores vão criar essa terceira força. Eu aprendi isso aonde? Quando eu fiz um curso de piloto, porque eu imaginava, hoje um curso de um custo de um avião é o preço de um carro importado. Então, onde eu imaginava que eu reduziria muito o meu tempo, que seria muito mais viável para mim, eu fiz um curso nesse sentido. Lógico, cheguei à conclusão que ser piloto não é para mim. Eu sou um pouco, vamos chamar assim, de porra louca, eu não tenho essas regras muito certas. Então, percebi que, e aprendi nesse curso de que, se você quer ser rápido, pegue um voo comercial. Mas aprendi a força vetor, que trouxe isso, obviamente, é uma tese que eu tenho. Eu estou, inclusive, já terminando aí um artigo para as universidades sobre isso. Então, bom, para quem não sabe, eu tenho doutorado, eu sou PhD, então para mim também, de vez em quando eu faço artigos para que eles sejam publicados, porque o objetivo de quem tem seu doutorado é auxiliar todo o processo da academia, né, as universidades. Então, eu estou com esse artigo que deve sair esse ano de 2025, nós já estou finalizando ele. Então, eu percebo muito isso, mas eu percebo também que você deve ficar tranquilo, confiar no seu processo, confiar na sua equipe, entender que o crescimento será um ano muito positivo, mas é um ano de muita mudança. Na minha opinião, é um ano de investir. Por exemplo, né, se eu vou investir ou não vou investir no pré-atendimento através de uma inteligência artificial, para que você tenha uma noção se eu vou investir ou não na resposta automática. O que é resposta automática? O cliente vai mandar um WhatsApp para você e vai dizer assim, quero desocupar o imóvel, pela lei ele tem 30 dias. Aí a tua moça vai, liga para o cara, conversa, como é que funciona. A tendência é automatizar tudo isso. Então essas respostas serão automáticas. Já existem softwares para isso, onde vão te auxiliar na questão administrativa. Quando a gente fala em resposta rápida, qual a diferença da resposta automática e resposta rápida? A resposta rápida é como eu tenho um laboratório de locação por temporada, fui obrigado a estudar muito o Airbnb, e o Airbnb ele é muito voltado à resposta automática e resposta rápida. É uma resposta que eu salvei e uso ela. Então,
se um cliente me faz uma pergunta, eu numa imobiliária, a minha resposta vai depender muito do meu humor. Se eu estiver mal-humorado, eu vou responder de uma maneira. Se eu estiver bem-humorado, eu vou responder de outra maneira. A resposta salva eu pego ela salva, clico aqui e encaminho essa resposta através do WhatsApp. Ou seja, eu pré-salvei ela. Não existe emoção no meio. A tendência também, você vai perceber, entrega de chaves eletronicamente, através de videoconferência. Aonde que eu provo para você que isso terá muitas mudanças? Foram fechadas 1.200 farmácias do Walgreens nos Estados Unidos. Por qual razão? É óbvio, se hoje você faz uma videoconferência para ter um atendimento médico, uma consulta médica através de videoconferência, você não pode achar que a pessoa, após a videoconferência, ela pega a chave do carro e vai na farmácia buscar o remédio. Então não adianta a farmácia achar que ela vai vender o remédio dessa maneira. Aí entra a Amazon, que surgiu para venda somente de livros e hoje entrega remédio em 2, 3 horas. Então é óbvio que a pessoa não quer sair de carro. Então essas mudanças, elas vêm mexendo muito no mercado como um todo. E automaticamente, o mercado imobiliário tem essas mudanças e automaticamente a sua imobiliária terá essas mudanças. Mas o que eu sempre gosto de dizer é o quê? Estaremos lá na frente. Eu estarei lá na frente, espero que você esteja. Estude, conheça, entenda para onde vai esse mercado, entenda qual é o caminho e qual é o papel seu como gestor na questão imobiliária. Se aproxime do corretor, converse com o seu corretor de imóveis. O que tem feito ele virar autônomo, porque ele também não está feliz. Muitos corretores não estão ganhando dinheiro como corretor autônomo. Então, para ele seria muito melhor ele estar com a imobiliária, mas os dois estão buscando, estão correndo, estão que nem loucos somente buscando lead. Na minha visão, totalmente errado, né? Então, chega daquela conversa de que o melhor lead é o próximo. Está na hora de unir de verdade as forças da imobiliária com o corretor. E a locação, volto a dizer que ela sempre foi a receita recorrente da imobiliária e teremos sim uma competitividade muito grande na locação, porque as imobiliárias perceberam que tem que entrar. Então será um ano onde muitas imobiliárias começarão a fazer locação. Isso é muito bom, torna o mercado competitivo e você que tem poucos imóveis na carteira, ou que está buscando crescer, entenda, ou você faz a diferença, ou você vai perder mercado. Então, nós temos que entender o processo como um todo, nós temos que entender qual é o caminho e, obviamente, investir no nosso negócio, que é o que a gente vive e é o que a gente sustenta, obviamente, os nossos e também os nossos funcionários e os nossos empregados indiretos. Ok? Maravilha! Eu também, já no próximo ano, o primeiro podcast do ano, quero meio emendar com esse, porque você sabe que o meu podcast hoje ele é voltado a seu pedido de 3 maneiras. E isso é o que a gente comanda isso daqui para frente, para mim, ponto nesse sentido. Onde nós sempre continuaremos tendo podcast com convidados, pessoas que a gente acredita que seja interessante. Nós teremos também sempre um podcast como esse, onde eu entendo que eu estou batendo papo com você. É um podcast entre eu e você. Você é meu convidado. E eu sou o seu convidado, onde eu entro no seu carro, onde eu entro no seu negócio, onde eu entro na sua casa, a gente vai bater um papo nesse sentido. E a gente implantou isso no início do segundo semestre, e agora, com tudo, nós teremos um podcast somente voltado a tecnologias. Então, vai ter um podcast sempre que é a minha visão, que é o caso hoje, minha visão, tecnologias, que são pessoas que nós vamos trazer ou vamos falar de tecnologias, e convidados que a gente entende que melhorará e que trará, na minha visão, mais prosperidade à sua imobiliária. É essa linha que nós vamos conduzir. 2025, nós temos muitas mudanças no meu escritório, nós vamos inaugurar oficialmente o escritório novo, um estúdio fantástico, onde nós vamos ter mais
materiais para você, mais cursos para você, onde a gente vai estar estruturado mais isso. Consultores que trabalham com a gente. Você que é consultor, às vezes, quer entrar no mercado imobiliário ou é consultor do mercado imobiliário, você pode se aproximar da gente, sim. O nosso escritório ele vai estar voltado para isso. Eu sempre gosto de dizer que eu não sou um consultor de pijama. Não é aquele consultor que está em casa trabalhando de pijama. Eu tenho de funcionários diretos, para que se tenha uma noção, mais de 11 funcionários, fora funcionários indiretos, fora funcionários PJ que trabalham fora com isso, fora pessoas que me dão suporte, obviamente fora consultores que nos auxiliam, consultoria, que dão consultoria para a minha empresa, e fora os consultores que ajudam a gente a fazer a consultoria na imobiliária. Maravilha! Então, no @Rosalvo Barreto, no meu Instagram, é onde você tem contato com o meu podcast, é onde você pode dar dicas, o que você gostaria de ouvir, o que você está achando do podcast, comente, converse, indique para outras imobiliárias, vamos crescer, que aí eu posso cada vez mais trazer coisas para você. Já vou agradecendo novamente aos nossos patrocinadores, a Quintocred, a Superlógica, a Laís, entendeu? Que são empresas que não acreditam somente no teu trabalho, porque se elas estão comigo é porque elas acreditam na sua imobiliária, porque elas sabem que o meu foco são imobiliárias. Maravilha, aguardo você no próximo episódio. Saiba que sempre nós estamos no YouTube, sempre nós estamos em todos os canais de áudio de podcast para que você possa ouvir da maneira que você quiser, com a plataforma que você mais gosta, ou assistir através do YouTube e, obviamente, crescer sua imobiliária. Valeu? Feliz 2025, que você tenha ainda um 2026 muito melhor, basta que você faça a diferença em 2025. Espero você no meu próximo podcast, onde a gente vai bater um papão sobre planejamento. Vamos discutir planejamento juntos da sua imobiliária para 2025? Metas, dificuldade de implantar, como é que você faz isso, esse processo todo? Bora! Aguardo você no meu próximo podcast, que será o primeiro podcast do ano de 2025, onde falaremos, eu e você. Show de bola, super abraço, sucesso, prosperidade à sua imobiliária e a você e aos seus.